gente, tudo bem? Eu sou o Gustavo. Se você não me conhece, é a primeira vez que você está aqui nesse canal. Eu sou estudante de psicologia e atualmente eu estou no 7º semestre. Eu criei esse canal aqui para poder compartilhar um pouco como que é a minha vida na faculdade, para outras pessoas que estão pensando em entrar na faculdade ou que já estão na faculdade de psicologia. Nesse vídeo aqui eu vou contar um pouco como que foi a minha experiência estagiando em RH, né? Muitas pessoas têm dúvida se vale a pena ou não estagiar em RH enquanto você é estudante de psicologia e normalmente são as vagas que mais aparecem enquanto a gente está precisando. Então, se você tem interesse em saber se vale a pena, fique nesse vídeo que eu vou contar um pouco dos prós, dos contras e também como que foi a minha experiência estagiando em RH durante 2 anos. Sério, gente, acreditem, eu já estive no lugar de vocês quando eu tava procurando estágio lá no começo da faculdade e todas as vagas que me apareciam eram apenas, única e exclusivamente em RH. Tipo assim, todas. Tá, brincadeira, a maioria. É muito comum você encontrar vaga em RH, em aba ou em acompanhante terapêutico, mas é muito difícil você encontrar alguma coisa que seja muito próximo de uma prática clínica ou algum outro tipo de atividade. Normalmente você vai encontrar mais nessas 3 áreas. Daí que muita gente fica com essa dúvida de, poxa, será que vale a pena ou não fazer estágio nessa área de RH? Será que é muito técnica? Será que é muito administrativa? Será que não tem nada a ver com psicologia? E aí eu vou lá trabalhar numa empresa, sei lá, só mandando e-mail? Não quero isso. Uma coisa que é importante a gente entender, é comum que tenham psicólogos organizacionais, mas nem sempre eles fazem alguma coisa muito parecida com as abordagens ou as matérias que a gente vê ali dentro da faculdade. Também é importante a gente entender que mesmo dentro do RH tem sub-áreas ou áreas diferentes, né? Então tem muita diferença entre você estagiar em recrutamento e seleção, em departamento, administração pessoal, ou então você trabalhar em alguma área mais voltada para business partner, outras variedades que tem. Também é importante a gente entender que existem empresas e empresas. Então vão ter empresas que são muito legais de você fazer estágio, que provavelmente você vai ter experiências muito boas, e vai ter algumas que provavelmente vão ser muito chatas, vão ser uma porcaria, e acontece realmente, infelizmente. Acho que quando a gente está entrando no mercado de trabalho, a gente está propenso a passar por essas situações. Então aqui eu vou começar pelos prós do porquê pode ser interessante você fazer estágio em RH. E o primeiro pró vai ser o desenvolvimento de habilidades interpessoais. Dependendo da área que você vai ficar, você vai conversar com muitas pessoas. Por exemplo, quando você faz estágio numa área de recrutamento e seleção, é bem provável que você auxilie nos processos, né? Seja do analista que está conduzindo ou que você mesmo, como estagiário, tenha a oportunidade de conduzir processos seletivos. Então, isso ajuda muito você a saber se colocar nas situações, a você conseguir conduzir entrevistas, a você conseguir tirar informações daquele candidato, entender se as habilidades dele estão alinhadas, né, com o que a empresa está buscando, se as expectativas dele estão de acordo com o que a empresa consegue oferecer, que é uma coisa muito importante também, alinhar as expectativas da empresa, né, da área que você está recrutando aquela pessoa e também as expectativas daquela pessoa enquanto a empresa. Será que a gente, enquanto a empresa, também oferece o que aquele candidato quer? Será que ele não vai sair daqui depois de um mês? Então, são coisas importantes de se avaliar. Você também consegue muitas trocas com outras áreas, né? Como o RH tem esse papel de ser um centro ali de informações ou de contato com as pessoas, é muito comum que você tenha contato com outras áreas da empresa, né? Favorece muito a troca com outros estagiários, com outros analistas dentro da empresa, com outros setores de áreas diferentes. Acho que principalmente no aspecto da comunicação, como você tem que falar com muitas pessoas, eu acho que é uma coisa que desenvolve bastante. O segundo pró de você fazer estágio em RH é que você consegue networking com mais facilidade, né? E uma porta de entrada realmente para o mercado de trabalho. A área de RH normalmente, apesar de ter muitas vagas para estágio, é uma área que é bem concorrida também para você entrar quando você não está dentro da faculdade de psicologia ou quando você não está dentro de alguma outra faculdade muito administrativa. É bem concorrido se você não entra como estagiário, né? Para entrar como analista não é muito comum que você consiga sem ter uma experiência prévia. E daí que, somando essa questão de você estar numa área mais administrativa e também numa área que você tem contato com outras áreas da empresa, é muito comum que você conheça bastante gente, tenha bastante troca, né? E é uma coisa positiva para quem está dentro do mercado de trabalho. Às vezes na psicologia a gente não tem tanta noção disso por conta da faculdade, mas se você já trabalhou em outras empresas, né, você sabe que às vezes a exposição para outras pessoas é importante, porque às vezes você consegue tanto indicação para outros cargos ou para outras empresas, né, dependendo ali de qual área que você trabalha. Lembrando que eu tô falando de networking no sentido de puxar saco das pessoas para conseguir coisas, não é isso, mas eu acho que vocês já estudaram um pouco sobre administração, vocês sabem que networking é importante de ter troca com pessoas, porque as pessoas começam a conhecer suas habilidades e às vezes você consegue ali oportunidades que estão mais alinhadas com o tipo de habilidade que você tem. É nesse sentido que eu tô falando, tá? E também uma porta de entrada para o mercado de trabalho mesmo, né? Então é muito comum que tenham pessoas que podem estar na faculdade ainda e nunca trabalharam anteriormente. Então, se você consegue um estágio em RH, é uma oportunidade de você estar atuando numa área mais administrativa, né? Geralmente você vai trabalhar 6 horas, né? De segunda a sexta. É uma coisa mais positiva do que você conseguir, às vezes, uma vaga 6x1, que pode ser bem mais exaustivo, né? Ainda mais para conciliar com o curso de psicologia. Acreditem, eu já trabalhei 6x1 e é destruidor.
Outro pró também é você conseguir ter uma visão de como que é o mundo corporativo. Pode parecer óbvio quando a gente está olhando do lado de fora de uma empresa, mas quando a gente está dentro de uma empresa, a gente começa a perceber como que as coisas realmente funcionam, né? Então, obviamente tem uma questão hierárquica, né? De quem conduz o que, em qual processo, como que é delegado cada função para cada pessoa, seja estagiário, seja analista, como que é dividido ali as funções da empresa dentro de cada setor. Tudo isso vai te dando uma visão sobre mercado de trabalho e como muitas empresas funcionam. Por exemplo, às vezes a gente tem uma visão do YouTube aqui por conta de pessoas que estão gravando e falando sobre a vida delas ou sobre algum assunto específico, mas às vezes a gente não sabe por trás como que funciona. Com certeza tem 1 milhão de coisas administrativas acontecendo e várias pessoas trabalhando para que, por exemplo, esse vídeo consiga chegar até você. Você consegue também ter noção de como que é a cultura da empresa e como que a psicologia consegue ser aplicada em alguns contextos mais organizacionais. Foi uma coisa que eu não comentei no começo do vídeo, mas, por exemplo, muitos psicólogos que eles trabalham nessa parte mais organizacional, eles às vezes conseguem aplicar algum conhecimento que eles têm pela faculdade dentro dos contextos ali da empresa. É óbvio que você não necessariamente vai fazer uma terapia com a pessoa, mas se você já tem um viés de pessoas no sentido de entender como que é comportamento humano, como que as ações podem provocar reações, podem provocar consequências, isso ajuda também ao psicólogo, né, organizacional, a trabalhar com as áreas quando existe algum tipo de conflito, quando existe algum tipo de falha na comunicação. Na empresa que eu trabalhei era muito comum que a gente fizesse conversas com alguns funcionários de cada área quando existia algum tipo de conflito ou de falha na comunicação com as outras áreas, né? Era importante que todo mundo estivesse alinhado para que o produto final da empresa fosse entregue e funcionasse. Fora o fato de você lidar com diferentes perfis, porque sim, as pessoas são diferentes e isso se manifesta também dentro de uma empresa, dentro de uma organização. Vocês já ouviram falar do teste DISC, mas é um teste que ele consegue medir através das respostas ali que a pessoa dá nessa avaliação, se ela tem um perfil mais de dominância, de influência, de conformidade e acho que estabilidade, se eu não me engano. E aí esse tipo de perfil, ele influencia muito em como cada pessoa se comporta e como que aquela área vai agir, né? Então, será que nessa área aqui, onde precisa de processos mais engessados, faz mais sentido contratar um gerente que ele tem um perfil mais de dominância ou de estabilidade? Será que nessa área aqui que existe uma parte de mais comunicação, será que é melhor uma pessoa com um perfil de estabilidade ou de influência? Então, como que a gente vai fazer para contratar as pessoas corretas para as áreas corretas? Então, são vários tipos de coisa que o RH tem que fazer para que as áreas da empresa elas consigam ali funcionar corretamente, consigam entregar suas demandas. Isso não é uma obrigação só do RH, tá? Eu tô falando no geral ali, porque normalmente o RH fica responsável por contratar as pessoas para as áreas. Agora vamos falar sobre os contras, porque nem tudo são flores, e eu acho que os contras vocês já devem saber o porquê de alguns. E o primeiro contra é que tem pouca ligação com a psicologia clínica ou é muito distante, diferente de outros tipos de abordagens dentro da psicologia. Mas uma coisa que é importante entender, você não vai atender ninguém, você não vai sentar ali na pessoa e fazer necessariamente psicoterapia. Outro contra também é que o foco, normalmente, das empresas é muito mais os resultados da organização do que nos seres humanos. Parece até meio feio dizer isso, mas eu não estou dizendo que a empresa não valoriza os funcionários, né? Tem muitas empresas que são muito positivas para as pessoas trabalharem, mas a questão é que a empresa precisa sobreviver de alguma forma. Então, o objetivo é que ela tenha os resultados dela ali atingidos, né? Então, se tá tendo algum tipo de conflito ou dificuldade ali com algum funcionário, ele realmente não consegue executar a função dele, eu acho que tem muitas empresas que vão tentar verificar se é possível consertar aquilo ou se conseguem deixar de uma forma que faça mais sentido para a atuação daquela pessoa, mas se realmente não está batendo ali a questão do funcionário com a empresa, realmente acho que não tem como seguir com essa pessoa, né? Então é uma coisa assim que às vezes algumas pessoas que são da psicologia não curtem muito, né? Porque acham que as empresas são muito mesquinhas ou que elas não valorizam ali o ser humano, as pessoas que tem ali dentro, enfim, tem muito disso que as pessoas falam na internet, né? A gente consegue ver pelos memes, pelas reclamações das pessoas. Mas eu acho que é muito variável também, né? Acho que todo trabalho tem suas dificuldades, né? Eu achei aquela frase, ossos do ofício. Então a psicologia dentro do RH, dentro de uma área mais organizacional, vai estar mais voltada para uma questão da funcionalidade dela, né? Seja para aplicação de feedback, avaliação de desempenho, treinamento das habilidades dos funcionários. É muito diferente, por exemplo, fazer o acolhimento de uma pessoa, validar as dores dela, não é a mesma coisa. E outro contra é que dependendo do tipo de estágio que você faz, você pode sentir que você está aplicando pouca ou quase nenhuma teoria do que você vê na faculdade de psicologia. Por exemplo, se a sua área é mais administrativa, né, a parte da administração pessoal, você trabalha com folha de ponto, é capaz de você não ver nada mesmo que tenha a ver com psicologia, tirando o fato de que você vai lidar e conversar com pessoas. Normalmente as que mais se aproximam mesmo é das partes de recrutamento e seleção.
Bom, agora que eu já falei dos prós e dos contras, eu vou falar um pouco de como que foi a minha experiência e aí eu acho que vocês conseguem traçar um parâmetro ali pra ver se faz sentido pra vocês ou não também. Que a intenção desse vídeo é realmente ajudar as pessoas que têm essa dúvida. Eu era responsável por recrutar os estagiários de cada área, então toda vez que tinha uma vaga de estágio ou de jovem aprendiz, eu era responsável por fazer o recrutamento de uma pessoa para essa área. Então eu tinha que fazer uma conversa ali com o gestor, né, com o gerente de cada área ou com o coordenador, e eles passavam ali o tipo de perfil que eles precisavam de estagiário para aquela área. Então quais eram as habilidades, que tipo de faculdade a pessoa tinha que fazer, quais habilidades ela tinha que ter, se era comunicação, se era alguma habilidade técnica. E depois que eu fazia esse alinhamento com o gestor, tinha que fazer a publicação da vaga, então a gente ia para algum canal de divulgação de vaga ali online, até mesmo no LinkedIn, e divulgava essa vaga ali para os estagiários, pessoas que estavam na faculdade, que estavam procurando emprego. E aí eu tinha que fazer uma triagem de currículos, a gente fazia dinâmica com esses estagiários, fazia entrevistas ou coletivas ou individuais, que tinham algumas etapas e a gente ia fazer um funil mesmo, né? Então tinham pessoas que eram barradas já na primeira etapa da triagem de currículos, que não atendiam o que o gerente ou o coordenador queriam, tinha outras que eram barradas na dinâmica e tinham pessoas que passavam até as etapas finais, né? Eu gostava muito dessa área, não vou mentir pra vocês. Hoje em dia talvez não tenha tanto interesse, mas eu gostava muito quando eu comecei. Porque era muito legal eu poder ter essa autonomia de que eu tava conduzindo um processo ali sozinho. Obviamente eu tinha que passar o reporte para meus superiores, mas era muito gratificante eu perceber, caramba, eu tô fazendo entrevista com essa pessoa, eu tô conseguindo fazer análises ali de comportamento, tô conseguindo entender mais sobre ela, se o perfil dela tá adequado. Então é um tipo de treino, de uma visão, de um olhar crítico que é muito interessante desenvolver. Eu também tinha algumas outras atividades, né? Então eu também fazia o feedback desses estagiários, então quando passava 3, 6 meses, até um ano que eles estavam na empresa, eu marcava algumas conversas com eles para entender como que estava sendo o andamento deles ali na empresa, né? Se ele tinha alguma dificuldade com as tarefas que ele tinha, se ele tinha alguma dificuldade ali com os gestores, com os outros estagiários da área, com as tarefas que ele tinha que executar. E aí eu conseguia ajudando ele ali com as dificuldades que ele tinha, se tinha algum tema a mais para ser conversado, a gente podia conversar com o supervisor dele, ou eu passava para os meus analistas também, e aí eles trabalhavam essas questões com esses estagiários, então era bem bacana. E o legal desse estágio é que meio que você sentia um mini analista de RH, porque você ficava ali como uma figura que os estagiários podiam consultar caso eles tinham alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa que eles precisassem. Então era bem bacana se encontrar nessa posição, assim, de poder ajudar outras pessoas. E era nesse momento que eu sentia que eu estava numa prática mais voltada para psicologia, de poder fazer um acolhimento ali das demandas, das situações que as pessoas tinham, que elas conseguiam me trazer, o que estava dentro do meu alcance, né, das minhas habilidades, conseguia auxiliar aquelas pessoas. Mas essas experiências das pessoas são muito individuais, então pode ser que você tenha uma experiência em RH que seja completamente diferente da minha, muito mais positiva ou negativa também, e você pode desempenhar também atividades que sejam bem diferentes das que eu falei aqui que eu fazia, ou que é comum das pessoas, dos estagiários fazerem dentro de um RH. A gente sabe que a profissão da psicologia está se expandindo aí no mercado, né? Então pode ser que hoje em dia tenha outras vagas mais diferenciadas, que tenham coisas mais interessantes ou mais legais, mais voltadas para o que a gente vê dentro da faculdade mesmo, mas não sei se ainda são a maioria. Mas eu acho que o positivo mesmo, a maior vantagem é que você aprende muito sobre pessoas, você tem conexão com muitas pessoas mesmo, você tem contato com muita gente. Você aprende muito sobre pessoas e você desenvolve competências que são muito importantes. Lembrando também, gente, que nada é definitivo. Por exemplo, eu fiz 2 anos de estágio em RH, mas a faculdade de psicologia tem 5 anos. Atualmente estou fazendo os estágios obrigatórios, então estou tendo a oportunidade de ver outras áreas também, né? Então foi uma coisa que me permitiu fazer lá no começo, mas hoje em dia eu me identifico com outra área. Então faz mais sentido para mim estar atuando em áreas diferentes. Então é uma coisa que você não precisa ser totalmente extremista, né? Tipo, nossa, vou ficar os 5 anos da minha faculdade fazendo estágio em RH. A não ser que você goste mesmo, seja uma área que você queira seguir. Se você tem interesse em outras áreas, você quer realmente fazer estágio nessas áreas desde o começo da faculdade, você pode procurar em aba, em acompanhante terapêutico, em neuropsicologia, enfim, tem outras áreas mais diferenciadas, mas tá tudo bem também, porque cada experiência é válida e pode ser realmente que o estágio em RH ele não atenda todas as suas expectativas. Mas eu sou muito a favor da gente experimentar as coisas pra gente ver o que faz mais sentido a gente levar em consideração o que a gente quer fazer no futuro. Então, como vocês podem ver, tem prós, tem contras, mas também, como qualquer experiência na vida, pode agregar muito positivamente pra você e pro seu currículo também. No final, o que é importante mesmo é você conhecer, saber o que você quer para sua trajetória de vida, para sua trajetória profissional e aproveitar ao máximo cada oportunidade, cada estágio que você tiver, mesmo que ele não seja exatamente o que você queira, né? Mas é uma coisa que de alguma forma pode agregar em algum sentido.
Gente, então é isso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido ajudar vocês pelo menos um pouquinho aqui com tudo isso que eu falei. Então deixa aqui nos comentários como que foi a sua experiência em RH, se você teve uma experiência parecida ou muito diferente da minha, como que são seus estágios da faculdade. E não deixa de se inscrever nesse canal e curtir esse vídeo também, tá? Compartilhar se vocês quiserem. E eu vou deixar minhas redes sociais aqui, vocês podem me seguir, que eu tô sempre compartilhando algum conteúdo de psicologia, um pouco da minha experiência lá também, pra quem tem interesse em saber como que é a faculdade de psicologia. É isso, se cuidem, um abraço e até a próxima.